Olá, sou Hugo Mizukami e eu quero expressar minha gratidão a todos que estão assistindo a esse vídeo, seja essa live ao vivo ou a live gravada. Então a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, que pode ser que dentre as várias ideias, das várias dicas, algo possa fazer sentido para você e você possa aplicar na sua vida também. Então o que eu vou abordar na live de hoje? Hoje eu vou falar sobre o que é ociosidade, quais as consequências da ociosidade e como lidar com a ociosidade. Bom, eu procurei no dicionário e encontrei a definição de ociosidade. Segundo o dicionário, ociosidade significa qualidade, estado ou condição de ociosidade, ou seja, inatividade, falta de disposição, falta de pressa, falta de empenho, preguiça, moleza, gastar o tempo inutilmente, desperdiçar o tempo. Muitas vezes nós encontramos pessoas e ouvimos pessoas falarem assim: eu vou ficar aqui matando o tempo. E quando a pessoa fala isso, essa expressão bem antiga, essa expressão popular, matar o tempo, reflete a nossa inconsciência. Porque matar o tempo é realmente matar o tempo. Porque nós conseguimos guardar muita coisa, mas nós não conseguimos guardar o tempo. A gente não consegue guardar o tempo para usar depois. Ou a gente usa agora ou não dá para usar mais. Então vale aquela frase: tempo perdido é tempo perdido. Oi Elizabeth, boa noite. Boa noite, Ana Maria. Gratidão a você. Boa noite, Selma. Boa noite, Carmen. Boa noite, mãe. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós costumamos ocupar o dia com muitos afazeres, seja o trabalho profissional ou as atividades do lar, preparar comida, fazer a limpeza da casa, lavar louça, lavar roupa, pagar a conta, cuidar do pet. Então tem uma série de coisas que nós fazemos durante o dia e todas elas são necessárias. E lógico que depois é normal nós querermos descansar. O descanso é necessário, porque o cansaço ele pode provocar irritação, pode provocar indiferença. Então na minha juventude, parte da minha fase adulta, eu tinha muito tempo sobrando. Quantas vezes eu desperdicei o meu tempo jogando baralho, jogando bilhar, jogando videogame, chegando até virar noites jogando. Não tem nada de errado jogar essas coisas, o problema é que eu exagerava com esse excesso de tempo que eu tinha. E na sociedade de hoje nós vemos que tem algumas outras opções também. Tem assistir TV, dormir, gastar dinheiro. Tem videogames também. Tem jogos no celular. Também não tem nada de errado. O único problema é se a gente excede com relação a isso, né? É até legal a gente ter um prazer em alguma coisa. Boa noite, Elza. Elza escreveu aqui: boa noite, Hugo, aqui de Castanhal, no Pará. Olha, bem longe. Então eu estava falando que quando eu era muito jovem, eu gastava muito meu tempo, desperdiçava mesmo meu tempo, porque eu não sabia como utilizar de forma melhor. E o repouso físico, aliado ao prazer emocional do dever cumprido, ele é indispensável para a saúde. E nesse momento do repouso, procuremos deixar as preocupações de lado. Se a gente, por exemplo, for dormir, se estamos preocupados naquele momento, a gente pode refletir se aquela preocupação a gente consegue resolver ou não, ou se é só no dia seguinte que a gente conseguiria resolver. Se naquele momento a gente não consegue resolver, o ideal é deixar do lado. E se tiver como resolver, a gente pode resolver na hora, né? Agora, se for demorar muito também, se for levar muitas horas até que vire a noite, de repente pode esperar o dia seguinte, ou esperar o momento certo para a gente agir naquela coisa que está preocupando a gente.
Boa noite, José Cícero Ramos. Ele escreveu aqui, boa noite, Garanhuns, Pernambuco. De longe também. Boa noite, José Cícero. Obrigado. A Elza escreveu aqui que lá na cidade dela, Castanhal do Pará, tem muitos nihonjins. Nihonjin significa japonês. Tem muitos japoneses lá na cidade onde ela mora. Legal. Obrigado, Elza. Então a gente está falando de dormir preocupado. O ideal é deixar a preocupação de lado e anotar em algum lugar e no dia seguinte a gente resolve. Então uma boa noite de sono pode nos trazer inspirações para os problemas que pareciam complicados de resolver. Porque a mente, quando a nossa mente está serena, ela fica melhor sintonizada com as boas energias. Então, uma vez eu estava na faculdade, fazendo um projeto de escola, e isso foi pela noite, já estava chegando lá pela madrugada, e aí bateu o sono, bateu o cansaço, e foi ficando cada vez mais forte, tanto o sono quanto o cansaço. E aí tinha uma hora que eu não conseguia mais pensar direito, não estava sendo produtivo eu continuar naquele projeto. Só que eu tinha que entregar o projeto no dia seguinte. Mas aí, como não estava produzindo nada, eu resolvi dormir. E durante a noite, durante a madrugada, eu acordei. E quando eu acordei, já acordei com aquela ideia, com a solução daquele projeto. Aí voltei ao meu projeto e vi que funcionou. Estava funcionando, e depois eu voltei para a cama, voltei a dormir. Aí dormi o resto da noite de forma mais tranquila. E no dia seguinte, eu apresentei o projeto. E não foi apenas essa vez. Outras situações semelhantes aconteceram na minha vida também, que durante a noite eu recebi várias respostas. E eu achava que isso acontecia comigo, mas depois que eu percebi que algumas pessoas também tiveram essa experiência de ir dormir e durante a noite ter a solução do problema, aí eu resolvi compartilhar essa experiência. De repente, você também tenha tido alguma experiência similar, que estava com um problema, não conseguia resolver, mas durante o sono apareceu a resposta. Então, tem muitas coisas que às vezes deixam a gente preocupado durante a noite, mas quando a gente dorme e consegue relaxar a mente, muitas respostas vêm para nós durante a noite. E aí, mais tarde, estudando, né? Com o tempo fiquei estudando, pesquisando materiais. Aí eu percebi que durante a noite os nossos parentes vêm conversar com a gente, os nossos amigos espirituais vêm conversar com a gente, e eles contribuem para o nosso sucesso quando nós temos um propósito no bem. Eles não só contribuem, mas também nos protegem e torcem para que tudo dê certo na nossa vida. Torcem para que nós sigamos o caminho reto, o caminho do bem. Não acontece o mesmo também com as pessoas que nós queremos o bem? Nós torcemos para que dê tudo certo na vida da pessoa. E também, quando pessoas querem o nosso bem, torcem para que a gente tenha sucesso naquilo que a gente está realizando. Então, muitas vezes, nós passamos o dia, chegamos no fim da tarde ou à noite, já estamos cansados, às vezes até exaustos. E o que mais deixa a gente cansado durante o dia? O que mais consome energia de nós durante o dia? Porque chega à noite a gente está tão cansado e a gente já não quer fazer mais nada. Então eu fiz umas pesquisas e descobri um canal bem interessante chamado Seja uma Pessoa Melhor no YouTube, e assisti esse vídeo aí onde ele traz umas dicas interessantes sobre esse tema. O que mais consome energia de nós? É quando nós queremos ser multitarefas. Então, uma das coisas é quando nós queremos ser multitarefas. O que significa ser multitarefas? Querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a maioria das pessoas se orgulha de fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, estudos mostraram que nós não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Então,
o que a gente consegue fazer é trabalhar numa coisa, tá atuando numa coisa, e no momento seguinte ir para outra coisa. E ficar mudando de tarefas rapidamente. Mas é uma coisa de cada vez. Então, quando o nosso cérebro foca numa coisa, ele realiza aquilo. E quando nós vamos realizar uma outra atividade, o cérebro precisa reprogramar para realizar a outra atividade. E isso faz com que o cérebro consuma energia de nós. Então imagine cada vez que nós tivermos que mudar alguma atividade. Uma hora eu estou fazendo isso, uma outra hora aquilo, uma outra hora uma coisa diferente, eu volto a fazer aquilo. O cérebro está constantemente consumindo energia e com isso faz com que a gente até fique cansado com aquilo. Então imaginem quando a gente está abrindo várias abas no computador ou no próprio celular, abrindo várias abas, vários aplicativos ao mesmo tempo. Chega uma hora que tanto o computador quanto o celular começam a travar, começam a ficar meio lentos. Nós também. Quando nós estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, às vezes nós começamos a ficar lentos no nosso pensamento. Naquele momento a gente está ágil, mas o desgaste é tão grande que depois os resultados são mais complicados, né? Os bons resultados são mais complicados, que nós ficamos mais desgastados. Então às vezes a gente está fazendo uma atividade e chega uma mensagem no celular. Aí a gente vai lá no celular, olha a mensagem e depois começa a olhar outras coisas no celular. Aí a gente volta no computador, esquece o que estava fazendo e por aí vai. A gente passa o dia desperdiçando ou dispersando a nossa ação, dispersando a nossa mente. A gente não consegue focar no que a gente estava realizando. Então a ideia é nós fazermos um planejamento do que nós vamos fazer, separando janelas de tempo para a realização de cada atividade. E no meu trabalho, teve uma época que tinha um pessoal do call center que agendava, aliás, tinha um pessoal do marketing que agendava visitas dos nossos vendedores. Então os vendedores tinham que fazer visitas a clientes. Então tinha lá, por exemplo, 8 horas disponível para o vendedor fazer visita. Então o que o pessoal de marketing fez? Marcou de 1 em 1 hora. Só que de 1 em 1 hora não dá para fazer uma visita ao cliente, porque de 1 em 1 hora, por exemplo, se a reunião do cliente demorar 1 hora, para sair desse cliente, para se deslocar para outro cliente, tem uma janela de tempo. E o pessoal de marketing ali não tinha configurado direito. Acho que foi o pessoal do call center que configurou. E não percebeu que tinha esse probleminha, não tinha o tempo de deslocamento entre um lugar e outro. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando nós temos várias atividades para realizar, entre uma atividade e outra, é bom a gente deixar uma janela de tempo, para que a gente possa, por exemplo, tomar água, ir no banheiro, tomar um café, fazer um lanche, alguma coisa assim. Configurar aquela pausa também na nossa programação. Isso também aconteceu quando eu fazia estágio. Eu tinha que fazer teste em componentes eletrônicos, então eu pegava componente eletrônico e sabia quanto tempo que demorava para deixar um componente eletrônico na estufa, depois quanto tempo que deixava na geladeira e assim por diante. E eu ia colocando tudo em série. Aí depois o meu chefe perguntou, mas e o tempo da medição dos componentes eletrônicos, você não vai medir? Ah, é verdade, tem que colocar, né? Ele falou, porque faz parte também do projeto. E o tempo que você vai levar para tirar o componente eletrônico da estufa, o componente eletrônico lá da geladeira, também tem que considerar. E quando você vai comprar alguma coisa lá fora, por exemplo, gelo seco, também precisa considerar nesse planejamento. Senão o nosso planejamento fica curto e na hora que a gente vai realizar, não dá tempo de realizar tudo, porque a gente não colocou as janelas de tempo correspondentes. Então, eu estava falando sobre fazer várias atividades. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz várias atividades e o ideal seria fazer uma programação, se a gente conseguir. E nessa programação, colocar as janelas de tempo. E tem um outro comentário também da Edna, que ela escreveu aqui: multitarefas. As mamães ganham bebês e em seguida entram em tarefas sem fim, emendam 24 horas. Exatamente. E por isso, tendo tanto desgaste, tanta necessidade de auxílio e compreensão das outras pessoas.
Isso mesmo, Edna. Bom, então eu falei de uma das coisas que gastam energia, ser multitarefas, ou seja, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E uma outra coisa também, a segunda coisa que desgasta a nossa energia é, por exemplo, fazer muitas escolhas. Como assim? Então, além do cérebro trabalhar quando nós mudamos as atividades, o cérebro também tem que trabalhar quando nós fazemos uma escolha. Por exemplo, desde quando a gente vai escolher uma roupa para usar, qual roupa que eu vou usar? Aí o cérebro tem que pensar qual escolher. Se eu vou comer uma fruta, vou comer um doce, um chocolate, também tem uma escolha. As decisões importantes também na nossa vida, também tem um processo de escolha. Só que normalmente quando a gente vai num supermercado fazer compras, a gente volta muito cansado. Porque além do exercício físico, da caminhada dentro do supermercado, nós temos que fazer várias escolhas. Às vezes comparamos um produto com outro, vemos qual é melhor, depois comparamos qual é o preço de um, o preço de outro, e às vezes a gente gasta muito tempo fazendo essas escolhas. E em cada produto, se a gente for fazendo essas escolhas, o nosso cérebro ele vai se desgastando cada vez mais, fazendo com que a gente fique mais e mais cansado. Então, uma dica para isso é fazer uma lista prévia antes de ir para o supermercado. Assim nós sabemos mais ou menos o que nós vamos comprar. Mas uma dica, a gente não deve ir fazer compra no supermercado com fome, senão a gente compra mais do que está na lista. Então, uma outra coisa importante também é nós procurarmos tomar decisões apenas uma única vez. Essa frase eu obtive de uma palestra do Jerônimo Temel. Ele escreveu esse livro, Produtividade para quem quer tempo. Produtividade para quem quer tempo. Jerônimo Temel. Então ele falou assim: tomar decisões que precisamos tomar uma única vez. O que significa isso? Ele deu um exemplo bastante simples. Quando a gente vai tomar um café, às vezes vem lá um brownie ou vem uma bolachinha, só que se a gente está de regime, a gente fica pensando, será que eu vou comer? Será que não vou comer? Ah, não vou comer. Aí depois a gente olha de novo a bolachinha, olha de novo lá o brownie. Não, e agora? Será que eu vou comer? Será que eu não vou comer? Então já são duas decisões. Então quanto mais a gente ficar nessa indecisão, mais o cérebro vai sendo consumido. Então uma coisa que pode ser feita é doar essa bolachinha, doar o brownie para alguém, e a gente não fica mais preocupado se vai comer ou não. E no momento em que nós precisamos tomar decisões importantes, nós não podemos estar esgotados, não podemos estar cansados, senão as decisões não vão ser boas. Então é importante a gente lembrar que as rotinas saudáveis levam a hábitos saudáveis. Uma outra coisa também é quando nós acreditamos em boas oportunidades. É quando nós dizemos sim a cada oportunidade boa que a gente vê. Que não agora nesse momento que a gente está meio restrito dentro de casa. Mas antes, quando as pessoas convidavam para sair, a gente achava uma boa ideia e ia. Aí uma outra pessoa convidava para ir para um outro lugar, ia também. E aí tinha oportunidades de compra, tinha oportunidades de negócio, venda de produtos, serviços, e a gente gostava de tudo e a gente acabava entrando nessas compras. Então a gente cada vez mais ia acumulando e acumulando atividades, fazendo com que essas boas oportunidades consumissem de nós a nossa energia. Enquanto nós estamos gastando energia com alguma coisa, estamos deixando de gastar energia com outra coisa. E talvez a gente esteja deixando de gastar energia com o que realmente importa. Tem um livro chamado Essencialismo, eu acho que eu já mostrei em uma das lives, do Greg McKeown, Essencialismo, onde ele fala que nós precisamos eliminar o que não é essencial.
Aí depois que eliminar o que não é essencial, nós vamos removendo os obstáculos que vão aparecendo pela frente nas coisas essenciais. Tem uma frase de Link Yatang que ele fala assim: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Então, o que não é essencial? O que não é essencial é aquilo que não vai nos levar a um propósito. Então, por isso que é importante a gente saber por que a gente está realizando aquilo. Ele tem um livro bastante interessante que eu vi aqui, li e achei interessante. Trabalhar para quê? Então, esse livro aqui, Trabalhar para quê, eu achei interessante pelo seguinte: ele pergunta assim: por que você realiza o trabalho? Qual é o propósito de tudo isso? Qual a finalidade de tudo isso? E trazendo isso para o nosso dia a dia, para que nós estamos realizando uma determinada atividade? Ou seja, qual o propósito de nós estarmos realizando uma atividade? Vai levar para o objetivo que a gente realmente quer ou não? Por isso que a gente pode começar a selecionar a partir daí o que é essencial e o que não é essencial. Porque quando nós não estabelecemos prioridades, alguém vai estabelecer prioridades para nós. Então, sempre quando a gente sabe o que é o certo e sabe o que é o errado, o que a gente pode fazer é deixar o certo ficar mais fácil e deixar o errado ficar mais difícil. Por exemplo, quando a gente está para comer alguma coisa, o ideal é a gente reservar um pouquinho, um potinho, e guardar todo o resto em algum lugar longe da gente. Porque se a gente deixar o potão perto da gente, a gente vai comendo. Então isso é errado. É errado a gente ficar comendo. Então, para isso é importante a gente deixar o errado difícil, deixar o errado bem longe para que dê trabalho para a gente buscar. E deixar o fácil, ou deixar o certo mais fácil da gente pegar e da gente fazer. Então essa é uma forma também de fazer escolhas, as escolhas certas, e dificultando para a gente fazer as escolhas erradas. A Edna escreveu: suas lives são ótimas, temas, a organização das explicações bem detalhadas e as soluções. Obrigado, Edna. E a Elza escreveu aqui: hoje eu voltei extremamente cansada ao vir do supermercado, mas pela espera na fila. O que antes era prazer em escolher, na situação atual se torna cansativo. É mesmo. Às vezes quando eu vou para o supermercado eu levo um livro levava, né? Quando ia para o supermercado pegar aquelas grandes filas, levava um livro. Mas hoje eu carrego o celular, quando preciso ir ao supermercado, eu carrego o celular, o fone de ouvido, e no celular tem gravado uma aula, tem gravado uma palestra, tem gravado algum audiolivro. E isso me ajuda bastante. Então, falei do audiolivro, né? Aproveitar e falar do audiolivro, que tem uma pessoa que é Cristi da Espanha também ela é voluntária, e ela é uma das voluntárias que faz leitura de livros e disponibiliza essas leituras em MP3 lá na página do Jardim de Lis. Bastante interessante. Se a gente consegue baixar esses livros e colocar no celular, a gente pode utilizar, por exemplo, na fila de banco, quando a gente está lavando roupa, lavando louça, fazendo alguma outra atividade. Isso faz com que a gente aproveite melhor o tempo do que apenas fazer uma única atividade. Uma sugestão. Eu costumo fazer isso. Então você pode escolher o áudio que você preferir, a palestra que você preferir, o audiolivro, ou se não alguma palestra, ou alguma aula, e baixar em MP3, o que for do seu maior gosto, né? Então a gente está falando de prioridades, a gente escolher o que é essencial e deixar de lado o que não é essencial. Por isso que é importante a gente começar a perceber quais são as nossas prioridades, e para que nós possamos tomar decisões baseadas nas prioridades, no que realmente vai fazer a gente alcançar o nosso objetivo. Agora, quando tudo parece importante, é porque às vezes nós não estamos sabendo qual é o propósito da nossa vida. Tem uma frase de Steve Jobs, que ele disse assim:
Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar, mas não é nada disso. Foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Frase de Steve Jobs. Aqui a Elza escreveu: costumo ouvir vídeos fazendo as tarefas de casa, mas o supermercado nunca me ocorreu. De repente fica a dica aí. Grava o vídeo no celular, ou se não grava um MP3 no celular, e de repente pode fazer isso também nesses outros locais. Fila de banco, que agora acho que nem sei se ainda existe fila de banco nessa época, né? Mas de repente, em algum momento que precisar sair de casa, a gente pode levar o celular, um fone de ouvido para ouvir esses áudios. A Lúcia escreveu aqui: sempre nos dando dicas importantes para nós. Obrigado, Lúcia. A Cristi escreveu aqui: muito obrigada. Muito obrigada, Hugo. É muito bom saber que você me ouve também. Os seus vídeos estão me ajudando muito nesse momento. Obrigado, Cristi. Então eu falei de 3 coisas que consomem energia, né? Uma é fazer multitarefas, a outra é fazer várias escolhas, a outra é acreditar nas boas oportunidades a todo momento e a gente escolher todas elas, e a quarta coisa que consome bastante energia são pessoas e notícias negativas. Então não são apenas os alimentos que fazem mal para nós. Aquelas notícias ruins também fazem mal para nós. Fofocas, negatividades que vêm para nós, ciúmes, inveja, tudo isso faz com que consuma uma energia a mais de nós. Então, quando nós assimilamos tudo isso, é mais difícil nós desintoxicarmos dessas energias, de tanto alimento negativo que a gente recebeu. E tem uma dica aí também: quando uma pessoa começa a falar algo negativo, nós podemos mudar o assunto perguntando sobre alguma coisa boa para a pessoa. E funciona. Então, quais são as consequências da ociosidade? Então, às vezes, nós ultrapassamos o tempo necessário para nós descansarmos. O que acontece quando nós descansamos além do tempo? Que às vezes acaba faltando tempo para realizar alguma outra atividade que a gente tinha que fazer. E aí começa a atrasar todo o trabalho do dia, né? Então nós devemos tomar cuidado com essa hora vazia, com essa hora ociosa, que vem sem objetivo, sem atividade. Porque quando a gente fica muito tempo com mãos desocupadas e com a cabeça também ociosa, pode provocar desequilíbrio em nós. Que tipo de desequilíbrio? A discórdia, o orgulho, vaidade, indisciplina, raiva, medo. Então, quando a gente fica muito tempo sem fazer nada, pode acontecer de surgir na nossa mente essas dificuldades. E a ociosidade tem nos mantido no atraso. Mas como nós podemos lidar com a ociosidade? Então, quando nós estamos realmente cansados, aí se faz necessário nós renovarmos a nossa paisagem mental através do repouso. Então, o repouso é importante, o descanso é importante para nós, porque não é só trabalho o tempo todo, não só trabalho físico, não só trabalho físico e trabalho mental, mas também o repouso é importante. Mas também nós podemos, nesse momento de hora vazia, nós podemos preencher com alguma leitura saudável e edificante. Porque quando nós estamos realizando uma determinada atividade, por exemplo, trabalho profissional ou a atividade no lar, ficamos o dia inteiro lá realizando essa atividade, ou várias horas fazendo uma atividade. O fato de nós mudarmos a atividade para um outro foco já faz com que a nossa mente descanse, que a gente está totalmente desligado da outra atividade e a gente começa a focar nisso. Então é importante dar uma pausa para começar uma outra atividade. Então fazer alguma leitura edificante, uma leitura saudável, né?
fazer uma conversação com conteúdos positivos, fazer algum outro tipo de trabalho diferente que nos aguarda, ou uma atividade que proporcione prazer para nós. Então, quanto mais nós preenchemos os nossos espaços mentais com ideias do bem, com estudo, com ação ou com reflexão, mais vai aumentar a nossa capacidade e a nossa conquista, aumentando os nossos recursos. Ou seja, quanto mais nós colocamos coisas positivas na nossa mente, nós vamos adquirindo mais e mais ferramentas à nossa disposição para que nós possamos realizar as atividades. E aí, conforme nós estabelecemos um programa de ações como essas para as horas vazias ou para as horas vagas, a nossa vida gradativamente vai se enriquecendo de tesouros desconhecidos de alegria e paz. É verdade. Procurem fazer isso. Colocar coisas positivas nas horas vagas. Com o tempo, a gente vai começando a perceber o resultado de tudo isso. Se a gente vai colocando coisas positivas um pouquinho a cada dia, depois de um tempo a gente começa a perceber os resultados positivos. E aí estão os tesouros ocultos, estão os tesouros desconhecidos. Então que nós possamos utilizar essas horas que estamos realizando, aliás, que nós possamos valorizar essas horas vagas para realizar alguma atividade útil. E analisemos também quais são as ocupações extras que poderiam ser dispensadas. Então nós podemos focar o nosso tempo, dedicar o nosso tempo ocioso para as atividades que desenvolvem o nosso ser e também nos enriquecem de conhecimentos úteis. Porque felicidade não é ficar sem fazer nada. Porque ficar sem fazer nada é a mesma coisa de estar morto, né? Então a gente ainda está vivo, então a gente precisa realizar alguma coisa. Então, se nós percebemos que as pessoas que mais vivem no mundo, as pessoas que têm maior longevidade, idade mais avançada, são as pessoas que no decorrer da sua vida mais produziram, auxiliando, por exemplo, uma comunidade, auxiliando uns aos outros. Então as pessoas que mais produziram são as pessoas que têm mais longevidade. E quando a gente realiza atividades constante, de forma constante, ele aumenta a nossa lucidez, aumenta também a nossa saúde. Então foi feito um estudo também de que pessoas que realizavam trabalhos voluntários tinham uma saúde proporcionalmente melhor do que pessoas que não realizavam trabalhos voluntários. Então esse foi um estudo bastante interessante. Tem isso considerando a mesma faixa etária, né? Então as pessoas perceberam, as pesquisas perceberam que o trabalho voluntário ajuda a melhorar a saúde das pessoas. A Selma escreveu: eu estou assistindo palestras, lendo livros e fazendo atividade física. Parabéns, Selma. Certinho. Atividade física nesse período em que nós estamos mais fechados dentro de casa é importante, né? Então quando eu posso, e eu saio do apartamento e como eu moro em prédio, então às vezes eu subo a pé pela escada para praticar alguma atividade física, né? Porque ficar preso sem utilizar os músculos acabam atrofiando com o tempo, né? Vão ficando mais enfraquecidos. Então é importante colocar alguma atividade, por mais leve que seja, colocar uma atividade para fortalecer os músculos. E a Selma escreveu aqui que está fazendo também atividade física. Parabéns, Selma. Agora há pouco eu falei sobre mudança de atividade. Então, a mudança de atividade é importante para nós evitarmos a monotonia. É importante a gente salientar também que monotonia é diferente de rotina. Qual a diferença entre monotonia e rotina? Então, a monotonia ocorre quando nós perdemos a motivação por aquilo que nós estamos fazendo. Perdemos a motivação de fazer algo diferente. É a mesmice todo dia, fazemos a mesma coisa todos os dias, sem variar, sem inovar.
e aí nós nos tornamos automáticos. E qual o problema disso? É que a monotonia vai fazer com que a gente perca o centro de atenção. Como assim? Quando a gente faz uma coisa de forma monótona, aquilo vira automático e começamos a não prestar mais atenção nas coisas, nem naquilo que a gente está realizando. Então a gente perde o centro de atenção, a gente perde oportunidades de aprendizado. Então a monotonia atrofia a nossa inteligência e a nossa criatividade, pois a nossa motivação é muito estreita e similar a um interruptor de energia. O interruptor de energia é ligado ou desligado. A pessoa que está na monotonia é alguma coisa assim, ou está fazendo ou não está fazendo, está fazendo ou não está fazendo, igual interruptor, ligado ou desligado. Se a gente for fazer uma comparação com a neurociência, vamos ver que essa atitude ela é similar à atitude de um cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano que nós temos também, todos os répteis têm, que é o cérebro mais primitivo, que nem as emoções ainda estão envolvidas no cérebro reptiliano. Então, quando a gente usa só o cérebro reptiliano, nós estamos utilizando apenas para sobrevivência e para reprodução, sem envolver o nosso sistema emocional. Mas tudo isso é uma escolha pessoal. Então eu falei que monotonia é diferente de rotina. O que vem a ser rotina? Rotina é a repetição dos mesmos atos ou hábitos. Ué, mas isso não é a mesma coisa que monotonia? Tem uma diferença bem interessante, que quando a gente faz repetidamente os mesmos hábitos, as mesmas ações, ele permite que nós consigamos nos organizar melhor. E quando nós conseguimos organizar melhor, porque a gente começa a entender quanto tempo a gente demora para realizar cada atividade, nós conseguimos nos tornar mais produtivos. Porque a gente está fazendo uma atividade várias vezes, repetidas vezes, a gente consegue dimensionar qual é o tempo que a gente demora para cada coisa. Então assim nós conseguimos controlar melhor o tempo. Controlando melhor o tempo, a gente consegue otimizar o tempo. Então, otimizando o tempo, sobra tempo para a gente poder fazer outras coisas. Nós ganhamos em produtividade através da rotina. E assim nós vamos cada vez mais fazendo as nossas coisas de forma mais rápida e de forma mais precisa e melhor. Então existe a lei do menor esforço, que é fazer o mínimo necessário, mas a lei do menor esforço também tem um lado positivo, que é justamente nós produzirmos algo de melhor qualidade com um tempo menor. E isso é uma virtude. É usar a nossa inteligência para desenvolver algo que possa melhorar a nossa qualidade de vida. E assim sobra energia e tempo para fazer outras coisas. E aí entra de novo um comentário do Jerônimo Temel, desse rapaz aqui. Ele fala assim, para nós celebrarmos as pequenas vitórias. Então, cada vez que a gente realiza uma atividade, é importante a gente celebrar. Lembra que eu acabei de comentar sobre rotina? Quando a gente faz uma rotina com uma frequência muito grande, a gente consegue otimizar o tempo e pode sobrar tempo para outra coisa. Então, nesse tempo que a gente sobrou, a gente pode utilizar para celebrar. Celebrar de que forma? Transformando aquele motivo da nossa preguiça como um prêmio. Então, quando a gente consegue realizar algo que a gente tem que fazer, a gente faz aquilo e como prêmio a gente coloca o motivo da nossa preguiça. Por exemplo, se a gente conseguiu realizar todas as atividades que nós tínhamos programado durante o dia, e tem aquelas séries da Netflix que também chamam a atenção e também ocupam tempo. As séries do Netflix podem ser, por exemplo, um prêmio como a ação que nós realizamos, um prêmio da ação que nós realizamos. Então, sempre quando nós conseguimos realizar algo, nós podemos colocar algum motivo da nossa preguiça como um prêmio. Ou dormir,
ou assistir TV, fazer qualquer outra coisa. A gente pode colocar um prêmio que isso vai incentivar, unir as atividades de obrigação com lazer. Então, o que nós temos que fazer e o que nós podemos fazer como lazer. Então, falando de ociosidade, eu vou comentar de novo uma coisa que eu já falei em uma outra live, do ócio criativo, que é o título de um texto do cientista e sociólogo italiano Domenico De Masi. Ele fala que ócio criativo não significa não fazer nada, não significa preguiça. Ócio criativo significa 3 coisas: trabalhar para a gente criar riqueza, criar os nossos meios de sustento. Segundo, é aprender coisas para criar nossa consciência, para desenvolver a nossa consciência e conhecimentos. E a terceira coisa é divertir-se, brincar, para criar bem-estar. Então, em todas essas 3 coisas nós estamos criando alguma coisa. Por isso que o Domenico De Masi chama de ócio criativo. Então é interessante que essas 3 coisas que ele comenta são as 3 coisas que nós comentamos aqui. Nós realizarmos a nossa atividade, nosso dia a dia, nós aprendemos coisas novas e assim nós vamos melhorando a nossa consciência, vamos adquirindo mais ferramentas que podem ajudar no nosso dia a dia, e também divertir-se, brincar, para criar o bem-estar. Afinal, esse canal é de promoção de saúde, bem-estar e espiritualidade. Então, uma coisa que eu li e não tenho o dono da frase, está escrito como anônimo, ele diz assim: no nosso último dia na Terra, a pessoa que nós nos tornamos vai se encontrar com a pessoa que nós poderíamos nos ter tornado. E aí, como é que vai ser esse papo, hein? A pessoa que nós nos tornamos vai conversar com a pessoa que nós deveríamos ter tornado. É um ponto para a gente refletir, né? Então ainda a gente pode ir trabalhando, fazendo o nosso melhor no nosso dia a dia, procurando utilizar essa técnica do ócio criativo, lembrando que é trabalhar para criar riqueza, criar os meios do nosso sustento, aprender coisas para criar nossa consciência e conhecimentos, e divertir-se, brincar para criar o bem-estar. Então são 3 coisas que fazem parte do ócio criativo, segundo o sociólogo e cientista italiano Domenico De Masi. Então espero que durante esse tempo aqui da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, algo que você pode utilizar no seu dia a dia. E pode aplicar de imediato, tá? Se for possível. E você que está assistindo essa live ou está assistindo a gravação da live, escreva um comentário só para eu saber se o que eu comentei nesse vídeo te ajudou ou não. Se tiver algum comentário adicional, alguma dúvida também, fique à vontade para escrever. Então curta, compartilhe, divulgue. Para você que está no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser avisado quando eu postar o meu próximo vídeo. Elizabeth escreveu aqui: ótimo conteúdo, Hugo, parabéns. Obrigado, Elizabeth. A Ana Maria escreveu: em todas sempre me ajudou em algo, gratidão. Boa noite. Obrigado, Ana Maria. Então, gratidão a todos. Lembrando que o canal é de promoção da saúde, bem-estar e espiritualidade. Boa noite a todos. A Lúcia escreveu: conteúdo riquíssimo, vamos agora pôr em prática. Obrigado, Lúcia. Essa é a ideia aqui, as coisas que eu comento aqui, que elas possam ser colocadas em prática, né? Então esse é o ponto importante dos conteúdos, buscar as informações e ver o que a gente consegue colocar em prática. Isso mesmo, obrigado, Lúcia. Selma, se Deus quiser, fique na paz. Você também, Selma, fique na paz, e todos também estejam em paz, fiquem na paz, seguros. Minha mãe escreveu: obrigado, gostei do tema hoje, parabéns, obrigado. Obrigado, mãe. Muito bom, obrigado pela participação de vocês.
Boa noite. Tchau, tchau.